Vamos lá? Pepa, boa noite. Queria que você falasse a respeito de, mais uma vez, essa unidade do time com o torcedor. O torcedor que sempre apoia, né? A gente viu isso no jogo passado, no jogo do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Grêmio, e hoje, mais uma vez, a gente viu essa sinergia absurda entre o time e a torcida, e mais uma vez os jogadores falaram disso, e o time do Cruzeiro que mostrou aí em pouco tempo uma evolução que tem agradado o seu torcedor e foi atrás de uma classificação muito importante e difícil. Obrigado. Boa noite a todos. Sim, foi muito difícil, mas muito importante. Nós tínhamos noção da... E a história do clube gigante como o Cruzeiro, não é? Somos o rei de Copas, não é por acaso, e temos esse objetivo, essa ambição. Agora sabemos que o jogo estava a meio, estávamos a perder 1-0 e não vale a pena estar com histórias que lá foi injusto, porque o futebol é marcar golos mais que o adversário. Sentimos que lá fizemos um jogo suficiente para trazer um resultado positivo, não conseguimos, mas focámos-nos a 100%, e essa sinergia que falou, eu já disse isto aqui, mas é arrepiante. Nós vamos buscar forças onde parece que não existe, mas foi um jogo perigoso. É um jogo porque tivemos muito volume ofensivo, perto de 25 remates, 16 cantos, mas a qualquer momento, se não fazemos golos cedo, a qualquer momento o Náutico, numa transição ou numa bola parada, pode criar ruído, e criou 2 vezes pelo menos. Por isso é que eu digo que é um jogo perigoso, mas houve discernimento, houve muita intensidade. O gol ser marcado no último minuto obrigou-nos a estar sempre atrás do resultado. É verdade que nem sempre com as melhores decisões perto do gol, mas sempre com o pé na chapa, sempre com muita qualidade, com muita intensidade, com muita energia, e também cabe-nos a nós fazer isso, trazer a torcida para o nosso lado, e a torcida mais uma vez empurrou-nos de uma forma absurda, como disse, absurda no bom sentido. Pepa, boa noite, parceiro da Itatiaia. Eu queria te perguntar sobre essa questão até de como foi para montar esse time. Depois de um jogo daquele contra o Grêmio, com a intensidade lá em cima, perguntei pro Marlon, ele falou que correu 11 quilômetros, o Bruno Rodrigues correu 12. Como que você pensou ali com a sua comissão técnica para armar um time intenso para buscar essa classificação e chegar às oitavas de final da Copa do Brasil? Obrigado. Foi um trabalho... Olha, o 11 só ficou definido hoje, por exemplo. Isso é a prova que temos que nos agarrar a vários fatores. Aos departamentos que temos de excelência, já disse isto mais do que uma vez, e temos que nos agarrar acima de tudo à competência dos nossos departamentos na recuperação, na alimentação, no descanso, em todos os testes que fazem para percebermos se os jogadores estão em condições ou não. E praticamente não tivemos tempo para treinar. Tivemos tempo para treinar de outra forma, corrigindo, analisando. A nossa pressão, por exemplo, neste jogo foi diferente porque queríamos condicionar muito mais o Náutico, ainda mais, quero dizer. Depois há coisas que sentimos, por exemplo, nos últimos 10 minutos da primeira parte, sentimos a energia a cair um pouco, é normal. A equipa que está sempre atrás do golo desde o primeiro minuto e a não deixar o Náutico sair, há sempre um momento ou outro que sentimos a energia a cair um pouco, mas é o que é. Aqui não há volta a dar, é continuarmos juntos e irmos atrás do resultado. Foi desgastante, mas pronto, conseguimos, estamos nos oitavos, é o mais importante. Pepa, quando a gente viu alguns treinamentos lá na Toca, você pedindo para, às vezes é o lateral que vai chegar à área, os volantes também pisarem a área. Quando se tem uma classificação dessa, com um lateral marcando, aproveitando uma chance, um volante chegando, um primeiro ali, né? Chegando e fazendo o gol da classificação, para o treinador tem um sabor ainda mais especial? Tem especial porque eles trabalham muito, e eu e o grupo, o elenco, nós sabemos que é a única forma, é muito trabalho. Podemos às vezes decidir mal, mas corre. Podemos tomar mais decisões, corre. E temos de ter essa atitude sempre dentro de campo. Em relação aos volantes e aos meias, aquilo que falou é muita liberdade para jogar, com responsabilidade, e até pode parecer ao intervalo que alteramos mais de retaguarda, mas não, foi o objetivo do Richard, que também estava no headline, não é pelo gol que ele fez, mas deu-nos também uma abrangência na transição defensiva. Subimos o Machado porque tem remate exterior também. Portanto, eu penso que nós fizemos de tudo para conseguir o resultado mais cedo, positivo para o nosso lado. Não conseguimos mais cedo, é até ao fim. Portanto, os jogadores estão de parabéns
E aquilo que eu disse lá dentro é que é para festejar durante 15 minutos, 20 no máximo, e vou ser o primeiro a cobrar ainda mais, porque foi só uma vitória muito boa e nunca tinha visto isto, o Gilberto, por exemplo, a ser o estádio todo a gritar o nome dele, e penso que este é o caminho, nós não podemos deixar cair ninguém, e ele trabalha muito, 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 sempre na procura do golo, e a torcida, o estádio todo percebeu isso, e aí está, quem trabalha vai ser sempre aplaudido, sempre, portanto o nosso foco é esse, é trabalho, trabalho, trabalho. Pepa, Rafael Nobre, Jornal Tempo, Rádio Super, parabéns pela classificação, pelo jogo. O Pepa, é impossível não citar a parte ofensiva no jogo como esse, né? Mas tem que se destacar também um ponto que o Cruzeiro não tinha conseguido até aqui, 2 jogos seguidos sem tomar gol. Como é que é entrar para esse jogo sabendo que você tem que fazer o gol, mas se sofre lá, tem que correr mais atrás ainda? Como é que é trabalhar isso? Foi um bocado que falei na primeira pergunta, é um jogo perigoso por isso mesmo, mas nós é que nos metemos a jeito. Portanto, não vale a pena estar aqui a chorar. Nós é que perdemos o primeiro jogo. Portanto, nós temos que ir atrás do resultado. E correndo esses riscos, temos que correr riscos, temos que ir para cima, temos que ter volume ofensivo. E aí está. É muito importante. Nós, quando não sofremos golos, estamos sempre mais próximos de ganhar. Houve ali 2 situações, pelo menos, que podíamos ter sofrido. Mas da mesma forma que trabalhamos muito para fazer gol, também trabalhamos muito para não os sofrer. E fomos felizes porque procuramos essa felicidade. Pepa, Washington Luiz, Rádio Transamérica. Claro que o torcedor vibrando e percebe um time desde a sua chegada com muita intensidade, um time organizado. Agora, alguns jogadores que até então não vinham tendo grandes oportunidades ou boas performances, como o caso do Bilu, por exemplo, é um jogador que tem sido muito acionado por você, dá uma dinâmica, e ele tinha dado uma entrevista falando que é importante jogar na posição dele. Queria que você falasse um pouco desses jogadores que, de repente, atuando nas posições em que se sentem mais à vontade, o caso do Vital, do Bilu, eles têm entregado. Se você concorda que a entrega tem sido importante, o que é que você espera desses jogadores? A entrega é inegociável. A entrega é inegociável. Isso aí está fora de questão. Dá para perdoar tudo. Falhar golos debaixo da baliza, dar um frango, isso acontece, mas é inegociável o trabalho e a atitude e a intensidade. Em relação aos nossos pontas, temos várias opções e boas. Está a falar do Bilu, o Daniel também teve praticamente 4, 5 dias sem treinar connosco, aconteceu a situação do Dourado, ele hoje treinou bem de manhã, portanto deu para convocar de novo. O Stani, por exemplo, que não entrou, também é um miúdo que tem muita qualidade, portanto há boas opções, isto é questão do momento, é questão de entrar e aproveitar a oportunidade, e nesse aspecto somos eu, a comissão, o clube, somos felizardos pelas opções que temos, pois é aproveitar as oportunidades e trabalhar no limite no dia-a-dia para merecer o 11 ou ser relacionado. Pepa, Pedro da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão, parabéns pela classificação. O primeiro tempo foi marcado por muitos escanteios, muitas tentativas pelo lado do campo, e o segundo tempo essas jogadas finalmente conectaram. Como é que funciona manter o ânimo desses jogadores para insistir, e a insistência tanto deu certo que um gol, justamente uma jogada que tinha sido tão tentada no primeiro tempo, justamente aos 44 do segundo tempo, dá certo e dá o gol da classificação? Nós, no papel, na teoria, nós sabíamos que precisávamos de muita profundidade pelos nossos laterais. O William conseguiu isso desde o primeiro minuto até o último, portanto é que acabou por fazer golo e assistência. O Marlon também tem essa capacidade, mas sentimos pelas decisões já no segundo tempo que normal, estava aqui um pouco fisicamente, da entrada também do Kaique. Era importante ter os pontas também metidos por dentro e variando por dentro, por fora, porque tínhamos que arranjar espaços, e os espaços estavam lá. Mesmo na primeira parte encontramos os espaços vários. Sinónimo disso é o volume ofensivo que foi criado, 16 cantos, escanteios, é muito, mas aí está, também sou um insatisfeito por natureza. 16 cantos, escanteios temos que fazer, temos que criar mais, temos que fazer golos. Fizemos no Corinthians, fizemos com o Grêmio, e 16 canteiros, temos que criar mais ruído. Portanto, há sempre muito espaço para melhorar, e o nosso foco é manter o que está bom e analisarmos ao pormenor aquilo que temos que melhorar, que temos muita coisa para melhorar. Pepa, Gabriel Marques, da TV Band Minas. Eu sei que técnico não gosta de falar individualmente dos jogadores, mas eu quero te perguntar sobre 2. O primeiro é o Richard, que no último jogo teve um ponto no pé, né? Inclusive ele nem começou a partida hoje, entrou no segundo tempo, é o horário da partida. E também o Gilberto, que na saída do campo ele não conseguiu conter as lágrimas e tal. Ele sabe que tem a confiança da torcida, sabe que tem a sua confiança, mas está incomodado com essa seca de gols. Como é que está a situação desses 2 jogadores? Eu não vou dizer o que disse na última conferência, mas ele quando começar a marcar gols, as coisas vão...
não vale a pena estar a insistir muito nisto. Não, da vossa parte compreendo, mas da minha, ele trabalhou no limite, ele foi... Nós precisávamos do Gilberto, nem que ele não corresse muito, mas fica aí, precisamos de ti aí dentro. E ele disse, estou cá para ajudar a equipa. E assim foi, portanto, não vale a pena estarmos com tabus sobre isso. Eu sei que o centroavante vive de golos, precisa de golos, para confiança. Mas a confiança que ele tem que ter é da torcida, é da comissão, é trabalho, que ele trabalha muito. E as coisas vão surgir com naturalidade. O Richard... Foi de sacrifício, estava no headline, como eu falei, mas este é o nosso espírito. Seja quem for, meter o clube acima de tudo. E foi com dores, mas é assim mesmo, temos que estar preparados sempre para dar a vida pelo clube. Pepa, boa noite. Boa noite. Agora fazendo uma análise mais abrangente. Um mês desde a sua chegada, o seu primeiro treino no Cruzeiro, uma classificação importante na Copa do Brasil, uma vitória importante na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa, que é o que ainda não havia acontecido com o Cruzeiro até agora. Eu queria que você fizesse uma análise desse primeiro mês do Pepa e também da evolução do time do Cruzeiro e qual é o ponto que você ainda acha que precisa melhorar, né? O ponto dos pontos que precisa de uma melhora. Muito obrigada. Claro que temos sempre margem para crescer, muita margem para crescer. Agora, o que me salta aqui à vista, e aqui não é falta de humildade nenhuma, mas eu não sinto que fomos nestes 4 jogos oficiais, não fomos inferior a nenhuma equipa, pelo contrário, fomos melhores nos 4 jogos, fomos melhores. Agora vai ter jogos, vai ter momentos que não vamos ser melhores, e é isso que temos também, ter esta capacidade de sofrimento. Nós não queremos sofrer, mas temos que saber sofrer. E isso é muito importante numa maratona. Quem ganha maratonas sofre muito. E isto é uma maratona. Equipas boas. Aqui não interessa se o Náutico é da Série B, Série A, Série C, é da C. Mas isso não existe. Eu já tinha falado sobre isso. A qualidade, e repito muito, mas é verdade, a qualidade do jogador brasileiro é boa. E a intensidade que colocam, a qualidade que têm, qualquer jogo é difícil. Portanto, este era um jogo muito perigoso, onde nós o enfrentamos de frente com qualidade. Mais uma vez não ganhamos na sorte ou no grito ou não, houve muita qualidade no jogo e é isso que nós queremos, manter esta qualidade de jogo, sabendo que vai haver momentos em que não vamos conseguir, mas também estamos preparados para sofrer. Quando eu digo sofrer é estarmos juntos e tentar manter a baliza a zero, que isso está sempre próximo de dar pontos. Pepa, Guilherme Pio da Rádio Itatiaia, eu queria que você comentasse já também, pensando no próximo jogo, um adversário que você já enfrentou pelo Cruzeiro, o Bragantino, vai rever, que tipo de análise que você pode também falar sobre uma partida dessa que o Cruzeiro já enfrentou um adversário, facilita um pouco mais, na sua opinião? Até mais no conhecimento individual dos jogadores, mas isso também é o nosso trabalho, mesmo que não tivéssemos defrontado o Red Bull naquele jogo amigável, amistoso, cabe-nos a nós analisar ao pormenor todos os jogadores, todas as equipas, os times, a forma como jogam. Portanto, penso que o que aconteceu nesse primeiro amistoso é passado, portanto não tem nada a ver. Agora sabemos da qualidade do Red Bull, sabemos das individualidades, sabemos da forma como jogam e daqui a pouco, sim, daqui da coletiva, o nosso pensamento é já no Red Bull, porque vai ser, mais uma vez, são todas as equipas muito difíceis. Ô Pepa, boa noite, Luciano da Casa da Cruzeiro Esporte. Assim como citou o crescimento ali do Bilu, nós temos também o Richard, 4 meses sem jogar e ainda não estava 100%. Também acontece o caso, por exemplo, do William, 2 anos sem jogar, 4 anos sem fazer um gol, hoje um gol e uma assistência, fora o rendimento dentro de campo. Então, o volume de jogadores, pelo tempo de trabalho que você tem, a evolução é impressionante, parabéns. Quando você fala que a solução é o trabalho, eu queria que você explicasse um pouco mais para a torcida, qual que é a essência do seu trabalho? É a parte psicológica ou é mais a parte tática ou física? Queria que você explicasse um pouquinho para o torcedor entender o dia a dia da sua metodologia. Ora bem, a questão psicológica está inerente sempre em tudo. Agora, eu e nós acreditamos muito que o conforto tático vai-lhes dar também esse conforto psicológico, porque quando a equipa, quando o time joga, seja quem for, e sabe aquilo que tem que fazer dentro de campo, ficam confortáveis e aí também em termos emocionais ficamos melhores e ficamos mais... Podemos extrair, ou seja, tirar mais sumo do elenco e dos jogadores. Portanto, o foco é um pouco em tudo, ou muito em todas essas questões que falou e muito bem. A questão emocional, a questão de fazê-los acreditar que tudo é possível, fazê-los acreditar que não interessa
a folha salarial ou a qualidade técnica do adversário, não interessa nada disso. Nós temos que olhar mais para nós e depois, em termos estratégicos, olhar para o adversário, mas olhar muito para dentro naquilo que nós temos que fazer dentro de campo, porque é a única forma, porque nós temos que olhar naquilo que podemos fazer, com e sem bola. E, portanto, penso que esse é o principal do dia-a-dia, é o conforto dos jogadores naquilo que têm que fazer dentro de campo. Pepa, aqui, boa noite. Boa noite. Você falou sobre o futebol brasileiro, sobre essa maratona, e uma das características que o futebol brasileiro tem é de revelar muitos jogadores, muitos atletas das categorias de base. Eu quero saber como é que está sendo esse trabalho com as categorias de base do Cruzeiro e se você pretende lançar ou subir algum atleta em curto prazo, médio prazo, como é que você está analisando esses meninos que estão treinando ali do seu lado no dia a dia? Sim, nós de uma forma exaustiva estamos sempre muito próximos da equipa B, do Sub-20, muito próximos. O Samu, por exemplo, da comissão, nós sabemos os jogadores todos de trás para a frente. Agora aqui isto é um processo que não pode ser de queimar os jogadores. Isto é prepará-los, não só em termos táticos, físicos, técnicos, e aqui da pergunta ainda há pouco fizeram, e muito bem, a parte emocional. Temos que os preparar para a selva, não é? E porque isto às vezes, eu falei ainda há pouco da parte emocional, que é tudo muito bonito, mas depois andamos aqui e temos que nos manter sempre focados e estarmos preparados para os bons momentos e acalmar, e cabe-me a mim cobrar deles e meter gelo nas coisas, e quando as coisas não correm bem também tem que ser eu o primeiro a puxar por eles e a mantermos o nosso caminho, porque se já estamos a fazer coisas boas, há de haver um momento que as coisas não vão surgir. E, portanto, é o trabalho diário, mas a base é muito por aí. É paciência, não lançar os miúdos para a fogueira, com calma, com paciência, trabalhá-los, conhecê-los ao pormenor, porque há bons jogadores na base, temos bons jogadores também jovens no elenco profissional, e isto é uma questão de tempo. E depois as oportunidades, quem bater à porta a dizer eu estou pronto, eu quero jogar, tem que o provar no dia-a-dia e tem sido treinos sempre no limite. É um grupo de muito trabalho que está ali dentro. Obrigado, Pepa. Muito bem.